Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Vamos continuar a série de sermões nos Evangelhos. Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Lucas 9, a partir do versículo 57. A palavra de Deus nos diz assim: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, Jesus sempre colocou à prova aqueles que queriam segui-lo, mostrando que existe um preço. E é exatamente isso que nós veremos nessa noite. O assunto da pregação é o preço de seguirmos a Cristo. O preço de seguirmos a Cristo. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, nós estamos diante da Tua santa palavra, essa palavra que é poderosa e eficaz, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Pedimos que esta palavra poderosa, que é o Teu Evangelho, adentre os nossos corações nesta noite. Que ela não fique apenas nos nossos ouvidos, ó Pai, mas que ela faça morada no nosso interior. Que o Senhor nos ajude a prestar bastante atenção em Teus ensinamentos. Ilumine a nossa mente para compreendermos os Teus ensinamentos e que depois de compreendermos, estejamos dispostos a praticar aquilo que aprendemos. Que nós sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes, como nos instruiu Tiago. É no nome de Jesus que te pedimos. Amém. Meus irmãos, conta-se que um médico cirurgião muito conhecido nos Estados Unidos anunciou no hospital que ele trabalhava que estava à procura de alguns médicos interessados em acompanhá-lo nas próximas cirurgias de reconstrução facial que ele realizaria em 9 estados diferentes daquele país. Para sua surpresa, muitos médicos interessaram por aquilo, se candidataram às vagas. Então, aquele cirurgião reconhecido, ele marcou uma entrevista com cada um daqueles interessados para falar para eles algumas condições e para ver qual eram as motivações do coração deles. Nessa entrevista, ele deixava claro ali 3 condições para quem quisesse segui-lo. Primeira, eles não receberiam nada por aquilo. Na verdade, eles teriam que tirar do próprio bolso o valor da hospedagem nos hotéis. Segunda condição, eles não teriam data estipulada para retornar para casa. Eles iam, mas não sabiam quando voltavam. Terceira condição, eles não poderiam colocar no currículo pessoal deles aquela experiência, porque eram casos raros em todo o mundo com pedido de sigilo profissional. O texto que nós lemos aqui na Palavra de Deus
apresenta algo parecido, mas com algumas diferenças. Quem estava querendo seguir a Jesus eram 3 homens. Eles não iriam seguir um cirurgião, eles iriam seguir o médico dos médicos, o rei dos reis. E no decorrer do diálogo, ao analisarmos esse texto, nós perceberemos que as condições impostas por Jesus são bem mais radicais que aquelas simples condições do cirurgião. Sem mais delongas, nós veremos em primeiro lugar que seguir a Cristo custa o nosso conforto. Seguir a Cristo custa o nosso conforto. Isso nós vemos nos versículos 57 e 58. O texto começa com a expressão, indo eles caminho fora. Jesus e os seus discípulos estavam em uma viagem para Jerusalém, onde o ministério de Cristo chegaria ao seu clímax, se consumaria. O ministério terreno de Cristo se completaria ali em Jerusalém. Ele estava indo padecer na cruz. Ele estava indo para o madeiro, para salvar os filhos de Deus, para nos salvar. Na continuação do versículo 57 diz o seguinte: alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Então, no meio da viagem, uma pessoa aborda Jesus e fala para ele, Jesus, aonde o Senhor for, eu também vou. Fez uma declaração belíssima para o mestre. Ele ecoou o que Ruth disse para Noemi no Antigo Testamento. Ela disse, aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Isso está em Ruth 1, 16 e 17. Embora o evangelista Lucas não diga aqui nenhuma característica especial deste primeiro homem a seguir a Jesus, através do evangelho de Mateus, nós somos informados que este homem era um escriba. Os escribas, eles eram versados na lei, eles eram especialistas na lei de Moisés, eles geralmente estavam associados com os fariseus. E Jesus não tinha uma boa impressão destes homens, porque eles eram hipócritas. Eles falavam coisas, cobravam coisas das pessoas, mas eles mesmos não viviam aquilo que eles falavam. Eles cobravam e não viviam. Por exemplo, no final de Lucas 20, Jesus disse que os escribas, eles gostavam da pompa. Eles queriam os aplausos, queriam os reconhecimentos, eles buscavam os primeiros lugares, eles devoravam as casas das viúvas e ainda se justificavam com longas orações. No texto que nós lemos aqui, o escriba fez uma declaração muito bonita, uma declaração que poucos fizeram para o mestre em vida. Mas, um estudioso das Escrituras nos alerta que a resposta que Jesus vai dar para ele na sequência nos indica que as motivações do seu coração não eram de todo sinceras. Ele não tinha colocado na balança o preço para seguir o mestre. Esse escriba, ele via as multidões, ele via a fama, ele via o destaque que estava sobre Jesus. Então, para ele parecia muito bom estar associado a Jesus, que era o centro de tudo isso. Mas ele não levou em conta as reais implicações do discipulado. Vamos ver a resposta que o mestre deu para ele no versículo 58. Diz assim, mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus deixa claro aqui para ele que existe um preço a pagar para segui-lo. E argumenta, utilizando a figura aqui desses animais. Os animais, as raposas, por mais que elas tivessem um dia agitado, com muitas caças, no final do dia elas podiam entrar na sua toca e ali ficarem seguras. Os pássaros, a mesma coisa. Eles tinham seus ninhos, um local seguro para eles e para da sua espécie. Quando eles à noite chegavam, eles poderiam ficar ali seguros.
Mas Jesus não. Jesus não tinha um local confortável, ele não vivia em um local seguro e confortável a todo momento. Meus irmãos, quando Jesus se encarnou, ele esvaziou-se de toda a sua glória, a sua vida foi marcada por muitas dificuldades. Ele nasceu numa humilde manjedoura, num coxo de animal, porque não havia lugar para ele melhor na estrebaria, ali na hospedagem. Ele não teve um berço confortável como nós tivemos. Depois que cresceu, ele não viveu de uma forma luxuosa, cheia de regalias. Jesus, ele não construiu uma mansão super confortável para ele e para os seus familiares viverem tranquilamente, não. Jesus, ele pagou o preço, ele trabalhou intensamente para construir uma morada celestial e eterna para nós, para os seus filhos. Quem quer seguir a Cristo precisa saber que existe um preço a ser pago. Precisa estar disposto a sofrer junto com Cristo. Precisa colocar na balança as dificuldades, como ser perseguido, ser rejeitado, ser desprezado por essa sociedade. É verdade, a salvação é pela graça, sim. A Bíblia mostra que nós não cooperamos com nada com Deus para sermos salvos. Mas uma vez que nós fomos salvos, que Deus nos tirou da lama, existe um preço na nossa jornada até o céu. Existe um preço a ser pago. Em outras palavras, nós só podemos pagar um preço porque Jesus pagou o preço que era dos nossos pecados, que pesava sobre nós, que nós não poderíamos pagar. Vejam o que o mestre disse aqui no mesmo capítulo 9, versículos 23 a 25. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Quem quer seguir a Jesus, meus irmãos, precisa estar dispostos a tomar a sua cruz todos os dias. Precisam morrer para as suas ambições, para os seus desejos pecaminosos, para os prazeres deste mundo. E precisa estar disposto a ser rejeitado pelos homens, se necessário. Com essa resposta que Cristo deu, nós podemos ter então essa clareza, que aquele escriba não tinha calculado o preço do discipulado. Parece que ele fez aquela linda declaração no calor das suas emoções. Com isso, Jesus nos ensina hoje, em primeiro lugar, que o discipulado custa o nosso conforto. O discipulado custa o nosso conforto. Atualmente, tem uma multidão por aí afora, enchendo muitas igrejas ditas evangélicas no Brasil, e muitos estão com essa mentalidade do escriba. Estão querendo a fama, querendo os benefícios terrenos de Cristo, querendo bênçãos físicas, bênçãos materiais, pensando apenas no aqui e no agora. Isso também reflete a nossa cultura, uma cultura de prazeres, uma cultura que busca apenas benefícios e nunca aceita as perdas. Diante disso, eu preciso te perguntar nesta noite, meu irmão, qual é a sua motivação em seguir a Cristo? Por que você saiu da sua casa hoje e veio aqui? Você está disposto a tomar a sua cruz para seguir o Mestre? É bem provável que todos nós que estamos aqui já fizemos uma declaração de amor e de fé por Jesus Cristo. Mas se for necessário, será que realmente estamos dispostos a enfrentar privações, perseguições, falta de conforto aqui na terra por amor a Ele? Se mudar a diretoria, os donos lá da empresa onde você trabalha, e você for mandado embora porque você é um cristão, você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a perder bens materiais para ganhar bens espirituais? Se a sua resposta for sim,
saiba que vale a pena, vale muito a pena nós pensarmos mais no eterno do que no passageiro. Apesar das dificuldades que podem surgir no meio da nossa caminhada aqui, Jesus está ao nosso lado. Jesus Cristo nos ajuda, Ele nos protege, Ele nos anima, Ele nos dá forças. Ele vai te ajudar, meu irmão, a passar pelas tempestades que podem vir sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas você tem que estar disposto a pagar um preço do discipulado. Continue firme, pois vale a pena nós seguirmos o nosso Mestre. Ele tem as palavras de vida eterna. Na sequência do texto, nós veremos que Jesus conversa com o segundo candidato. E aprenderemos, em segundo lugar, que seguir a Cristo exige a nossa prioridade. Seguir a Cristo exige a nossa prioridade. Isso está nos versículos 59 e 60. Vamos fazer a leitura dos 59. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Diferentemente do primeiro candidato que tomou a iniciativa e disse que seguiria Jesus, fez aquela linda declaração, agora é Jesus que olha para um segundo homem e diz para ele: segue-me. Mas este homem colocou uma condição. Ele pediu permissão primeiro para sepultar o seu pai. Na cultura judaica, uma das formas mais elevadas de honrar a sua família era sepultar o seu pai. E há duas possíveis interpretações aqui para este versículo, para o que ele disse. A primeira diz que o pai daquele homem já estava morto, mas não era uma morte recente, pois um estudioso da história e da cultura bíblica nos explica: aquele homem não estaria ali conversando com o rabino, conversando com Jesus, no período imediatamente após a morte do seu pai, ou seja, na semana seguinte. O primeiro enterro, naquela época, acontecia após a morte da pessoa, como nós estamos acostumados hoje. E já teria acontecido naquele momento da conversa, o primeiro enterro. Mas existia um segundo enterro, quando a carne dos ossos já havia se apodrecido. Então o filho voltava ao túmulo para sepultar novamente os ossos do seu parente em uma caixa especial que era colocada na parede do sepulcro, em uma abertura especial. Se esse for o caso, se essa interpretação estiver correta, aquele homem estava pedindo um adiamento para Jesus para segui-lo num período até de 1 ano. Ele queria segui-lo, mas somente depois que ele fizesse esse segundo sepultamento do seu pai. Mas existe também uma segunda interpretação, e é a que eu acredito ser a mais provável nesse texto, é que o pai daquele homem ainda estava vivo. Porque nas línguas semíticas, essa expressão que ele usa aqui, espere até que eu sepulte o meu pai, era uma maneira da pessoa pedir o adiamento das suas obrigações até que as suas obrigações como filho estivessem cumpridas, ainda que o seu pai ou os seus familiares estivessem vivos. Nesse caso, aquele homem estava dizendo, em outras palavras, o seguinte: Jesus, eu quero te seguir. Eu vou te seguir, mas eu não sei quando. Eu preciso cumprir as minhas obrigações com a minha família primeiro. Quando os meus pais falecerem, então eu venho e te sigo. Eu vou te seguir, mas a minha prioridade agora é outra, é a minha família. Diante dessa condição imposta pelo segundo candidato, vamos ver o que Jesus respondeu para ele no versículo 60. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. A ideia que Jesus está transmitindo aqui, meus irmãos, é que existem muitos deveres que nós podemos deixar sob os cuidados das pessoas que estão mortas espiritualmente. Era bem provável que alguém assumiria aquela responsabilidade
de sepultar o pai daquele homem quando chegasse o momento necessário. Mas é importante nós ressaltarmos que Jesus não estava induzindo o candidato a desonrar a sua família. Não, não é isso. Na verdade, ele estava ensinando que se aquele homem quisesse realmente seguir o mestre, ele precisava colocá-lo como prioridade máxima na sua vida. E o tempo era aquele. As suas obrigações de filho não deveriam impedi-lo de ser um discípulo. Quem quer seguir a Cristo, o dia é hoje, o tempo é agora. Deus é mais importante que qualquer outra atividade e obrigação que nós tenhamos aqui nesta terra. Certa vez, um pastor, ele afirmou o seguinte: funerais, casamentos, visitas e coisas parecidas com estas, em si mesmas não são pecaminosas. Mas, se nós permitirmos que essas coisas tomem todo o nosso tempo e nos atrapalhem dos nossos deveres como cristãos, então essas atividades se tornaram como armadilhas para a nossa alma. No final do versículo 60, Jesus deu uma ordem para esse homem. Ele diz: tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O anúncio do evangelho, naquele momento da história, era algo prioritário. No início do capítulo 9 de Lucas, esse capítulo que nós estamos, Jesus enviou 12 discípulos para esta pregação do evangelho. E logo após aqui do texto que nós estamos, no início do capítulo 10, mostra Jesus enviando outros 70 como seus porta-vozes do evangelho. O contexto, então, era de extrema urgência para o anúncio da pregação, para que se anunciasse para cada vez mais pessoas, mais povos, dessas verdades do evangelho que tem poder para ressuscitar aquelas pessoas que estavam mortas espiritualmente. Meus irmãos, há aproximadamente 10 anos, eu conheci um diácono da igreja onde eu congregava, que ele pregava muito bem, ele tinha um bom relacionamento com os jovens da igreja, e uma vez eu perguntei para ele, ele estava me levando para casa, eu fiz uma pergunta para ele: meu irmão, por que você não se aproxima mais dos jovens da nossa igreja? Discipula alguns deles, nós estamos precisando do apoio de alguém como você. Ele olhou para um lado, olhou para sua esposa, que estava ao seu lado, coçou a cabeça e me disse assim: olha, sabe que eu até pensei nisso, e eu quero fazer isso, mas eu e minha esposa conversando sobre esse assunto, nós achamos melhor nos aproximarmos mais da igreja e de Cristo daqui uns 5 anos, que é quando eu vou me aposentar. O coração daquele homem não estava nas coisas de Deus, estava nas coisas terrenas. Ele estava no auge da sua carreira profissional, ele tinha acabado de ganhar uma promoção na empresa, e ele estava colocando um empecilho para ser uma bênção ainda maior na igreja. O seu coração estava nas coisas terrenas. Acabamos de ver aqui no texto que o segundo candidato colocou um empecilho, uma condição para seguir a Cristo. E a pergunta para você hoje é: será que você tem feito algo parecido? Será que você tem posto alguma condição para seguir a Cristo sem reservas? Alguns podem pensar: se eu ganhar aquela promoção na empresa, eu vou ter mais estabilidade, eu vou seguir a Cristo melhor. Mentira. Quando a promoção vier, as responsabilidades também virão, aumentarão, e você terá menos tempo para Deus. Outros dizem: se eu terminar aquele curso que eu estou fazendo, se eu me casar, quando os meus filhos crescerem e ficarem mais independentes, eu vou seguir mais a Cristo. Inúmeras podem ser as condições.
Eu te pergunto, você tem posto alguma condição para seguir a Cristo de todo o seu coração? Meus irmãos, tudo isso, todas as coisas aqui nessa terra precisam ser deixadas em segundo plano. Cristo te chama hoje para colocá-lo como prioridade máxima na sua vida, na sua história. Ele quer conduzir todas as áreas da sua vida. Não deixe que nada te impeça de se aproximar de Jesus. Jesus que deu a sua própria vida por amor a você. Tome essa decisão hoje. Não deixe para amanhã, não deixe para a semana que vem, não deixe daqui a um mês, porque você nem sabe se você estará vivo daqui a esse tempo que você está planejando. Agora eu quero me dirigir para as irmãs que estão ouvindo aqui esta mensagem. Talvez vocês estejam colocando os deveres domésticos em primeiro lugar na sua vida. E acaba agindo igual Marta no texto bíblico. Agitada de um lado para o outro com a arrumação da casa. E talvez isso esteja te impedindo de se aproximar mais de Cristo, de desfrutar do ensino de Cristo. Todos os dias, de forma mais profunda, de forma mais pessoal. Reavalie as suas prioridades, se essa for a sua realidade. Dê mais atenção à palavra de Deus, à vida de oração. Arrume a sua casa. É bom arrumar a casa. Não estou falando para ninguém deixar a casa de pernas para o ar, não é isso. Mas dê mais atenção a Cristo, à sua palavra, ao relacionamento com Deus. As demais coisas vão se ajeitando naturalmente. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, Ele vai nos dando sabedoria para ajustarmos as nossas prioridades, a nossa rotina. Nós vimos aqui que aquele momento da história era algo crucial para a proclamação do Evangelho. E quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, nada mudou. O Evangelho continua sendo necessário para a salvação dos perdidos. É urgente a pregação do Evangelho, o anúncio das verdades para os perdidos. E a pergunta que precisamos responder agora é: será que estamos cumprindo a nossa missão? Será que estamos espalhando as verdades do reino para as pessoas que estão perdidas? Quando você se depara e conversa com pessoas que estão mortas espiritualmente, você sabe que elas estão mortas, que elas não creem em Cristo, não têm o temor de Deus. O que acontece no seu coração? Você se compadece por elas? Ou você tem agido com indiferença? Peça para Deus te ajudar. Peça para Ele te tirar os empecilhos que há em você, para que você pregue para as outras pessoas, para que você dê um bom testemunho e quando as oportunidades aparecerem, as oportunidades aparecem todos os dias para nós abrirmos a nossa boca, que você aproveite essas oportunidades. Que o Espírito Santo te capacite para falar de Cristo para as pessoas, para falar do que Ele tem feito na sua vida, na vida da sua família, como Deus tem sido bondoso na sua vida. Que essas pessoas, se forem eleitas, poderão ser tocadas por Deus e Deus as salvará, Deus as transformará, Deus as tirará da condenação e as colocará no meio do seu povo, dentre o seu povo, e elas desfrutarão da vida eterna. Nós precisamos aproveitar as oportunidades, meus irmãos. Uma vez eu já disse isso aqui para os irmãos na igreja e eu quero repetir. Quando você chamar alguns parentes ou amigos para ir até a sua casa, e esses parentes e amigos não forem cristãos, quando você oferecer ali para eles uma refeição, uma comunhão, nunca deixe de pregar o Evangelho para eles. O pastor Joel Bick, certa vez, disse que depois deles terem ganhado uma refeição gratuita, eles não terão coragem de recusar uma mensagem da palavra de Deus.
eles não terão coragem de sair da mesa enquanto a palavra de Deus estiver sendo pregada. E nós sabemos que a palavra nunca volta vazia. Algum efeito vai causar no coração daquela pessoa. Ou para a salvação dela, ou para selar a sua condenação, se ela rejeitar de fato a mensagem de Cristo. Então que nós não percamos as oportunidades, irmãos. Pode ser também, olhando para esse texto, que você esteja muito atarefado. Inúmeras responsabilidades podem estar sobre os seus ombros e você não sabe o que fazer. Você não está dando conta de administrar suas responsabilidades. Se esse for o seu caso, peça ajuda ao bom pastor. Peça ajuda para o Deus que é totalmente sábio. E com certeza Ele te dará sabedoria para equilibrar as suas responsabilidades. Na sequência do texto, nós conheceremos o último candidato a ser discípulo. Nós veremos que, em terceiro lugar, seguir a Cristo custa a nossa lealdade. Em terceiro lugar, seguir a Cristo custa a nossa lealdade. Isso está nos versículos 61 e 62. O versículo 61 diz assim: outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mais uma vez, mais um homem aqui colocando um mas, colocando uma condição. E novamente, se nós olharmos friamente para o texto, nós podemos dizer, mas o pedido que ele fez era nobre. Ele só queria ir lá na sua casa e despedir da sua família. Que mal há nisso? Aliás, foi o mesmo pedido que Eliseu fez para Elias quando chamado ao discipulado. Lá no livro dos Reis está escrito assim: então deixou este, falando de Eliseu, os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta. Mas, será que para esse terceiro homem que estava aqui conversando com Jesus, era uma boa ideia ir até a sua casa, despedir da sua família? O contexto indica que não. A resposta que Jesus vai dar para ele indica que não. Pois ele seria tentado a permanecer na sua casa, a desistir de seguir a Jesus. Para ele ir e despedir da sua família seria uma grande tentação. Possivelmente, os parentes daquele homem não tinham a fé em Jesus e suplicariam para ele não seguir a Cristo. Os riscos daquele homem, quando voltasse para casa, de mudar de ideia, era muito grande. Em outra ocasião, Jesus nos ensinou o seguinte: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Nós podemos e devemos amar os nossos filhos, os nossos pais, devemos honrá-los. Isso é um mandamento bíblico. Mas o nosso maior amor tem que ser Deus. Deus precisa ocupar o maior espaço no nosso coração. A nossa maior prioridade, a nossa lealdade máxima deve ser dirigida a Deus. De outra forma, nós não somos dignos dele. Caso seja necessário, nós precisamos deixar os nossos parentes sair da casa dos nossos familiares e irmos para onde Deus nos enviar, para fazermos a vontade de Deus Pai, para anunciar a palavra de Deus aonde Deus nos pedir para anunciar. Diante da condição imposta pelo terceiro candidato, vejamos o que Jesus respondeu para ele no último versículo deste texto, versículo 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus nos ensina, através desta resposta, que aquele homem estava vivendo um conflito de lealdades dentro do seu coração. E para isso Jesus utiliza a figura do arado.
O arado era uma ferramenta usada na preparação da terra para a agricultura, para que as sementes fossem lançadas no solo. O arado tinha 2 lâminas que eram fincadas, entrelaçadas e fincadas sobre o solo. E essas lâminas, uma vez no solo, eram puxadas pelos bois. E o agricultor, ele precisava segurar firmemente as 2 alças do arado, conduzir aqueles bois para que realizasse um arado em linha reta. Caso contrário, se ele ficasse distraído, se ele ficasse olhando para trás, se ele ficasse conversando com outras pessoas, ele faria um serviço mal feito. Aquele serviço ficaria torto, talvez nem prestaria mais para lançar sementes ali naquele terreno. Jesus está nos ensinando que nós não podemos estar divididos, não podemos ficar olhando para trás, ver o que nós estamos deixando para trás. Jesus quer que nós fixemos os olhos nele e caminhemos para frente, não fiquemos distraídos, olhando para os lados, olhando para trás, para o que nós deixamos lá atrás. Irmãos, Cristo não divide a sua glória com ninguém. Ele exige lealdade total. Este candidato, ele estava com a mente dos israelitas, que foram libertos da escravidão do Egito. E a Bíblia nos mostra, nos relata, que quando eles estavam peregrinando lá no deserto, eles ficavam lembrando das comidas, das carnes que eles comiam lá no Egito. Eles desejaram voltar para trás. Eles queriam as regalias do palácio, mesmo na escravidão. A mulher de Ló fez a mesma coisa quando Deus foi destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus ordenou que ninguém olhasse para trás. E aquela mulher desobedeceu. E ao olhar para trás, ela perdeu a sua vida. Em Lucas 17, 32 e 33, o próprio Jesus alertou os seus discípulos, dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Um atleta, enquanto está ali na corrida, ele não pode ficar olhando para trás. Se ele olhar para trás, dependendo da velocidade em que ele estiver, ele vai tropeçar, ele vai perder ali a prova, vai perder anos de preparação. O apóstolo Paulo afirmou na sua carta aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se nós quisermos seguir a Cristo, nós precisamos agir como atletas, olharmos para o alvo, olharmos para Cristo, olharmos para a eternidade, seguirmos no caminho da palavra e não ficarmos olhando para trás. Porque se o nosso coração estiver dividido, se estiver disputando ali quedas de braço, lealdades no nosso coração, nós não estaremos aptos para o reino de Deus. Hoje você é chamado para olhar para frente, para Cristo. Não fique vendo o que você está perdendo lá fora, perdendo entre aspas. Porque todas as coisas que nós deixamos por amor a Cristo não é perda, é ganho. Nós estamos investindo na nossa vida espiritual, na nossa vida eterna, meus irmãos. Será que algo do passado ainda tem brilhado, feito que os seus olhos brilhassem? Algo do passado que você não consegue abandonar, você fica sempre olhando para isso, seu coração quer isso, a sua carne deseja isso. Se esta for a sua realidade, peça para Deus te ajudar a abandonar definitivamente isto que está te atrapalhando na jornada. Deus quer o seu coração por inteiro, Ele não quer pela metade. Ele não quer que você o sirva e fica servindo a outros deuses. Ele não quer isso. Ele quer seu coração de forma integral. Esqueça das coisas que ficaram para trás. Cristo está contigo. Ande com Ele. Invista tempo com Ele. Agora eu preciso me dirigir a você que nunca tomou
a decisão de seguir a Cristo verdadeiramente. Talvez você esteja aqui e tenha dúvidas quanto à real importância de fazermos isso, a ponto de pensar, será que eu preciso mesmo abrir mão do meu conforto, abrir mão das minhas lealdades, das minhas prioridades aqui nesta terra? E você se pergunta, por que será que eu preciso, de fato, abandonar tudo que eu amo aqui na terra, os desejos que eu quero para seguir a Cristo? Será que isso realmente é necessário? É necessário. Sem Cristo você não verá Deus. Sem Cristo você não passará a eternidade com Deus. A Bíblia diz, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, se você não seguir a Cristo, se você não crer nele de todo o seu coração, se você viver sem ele, o que está reservado para você não é uma eternidade boa, é uma eternidade terrível no inferno, onde o sofrimento nunca acabará, ele será prolongado e aumentará cada vez mais. Mas hoje Cristo está te chamando, me siga, me coloque como prioridade na sua vida, e eu cuidarei de você, cuidarei da sua casa, cuidarei dos seus projetos. Me coloque em primeiro lugar e as demais coisas que você precisar, eu te darei. Essas são promessas bíblicas, meus irmãos. Promessas que Jesus Cristo nos fez. Diante de tudo isso que acabamos de ver, eu gostaria de fazer um contraste entre estes 3 homens aqui, descritos neste texto, e os 12 discípulos de Jesus. Quando o Mestre chamou os seus 12 discípulos, os textos que relatam esse momento nos afirmam que eles abandonaram tudo na mesma hora, imediatamente, e seguiram a Cristo. Mas quando nós olhamos para esses 3 aqui, eles não tiveram a mesma disposição. Eles ficaram colocando empecilhos, suas próprias condições para seguir a Cristo. O primeiro fez uma declaração corajosa, linda, mas não calculou o preço do discipulado que custaria o conforto dele. O segundo colocou uma condição quando foi chamado, mostrando que a sua prioridade não era Deus, sua prioridade não era Cristo, ele não estava disposto a seguir a Cristo naquele momento. E o último candidato, como nós acabamos de ver, estava com a mente dividida. Ele queria servir a Cristo, mas também, ao mesmo tempo, agradar os seus familiares que não serviam a Cristo. Mas aprendemos que ninguém que está em conflitos de lealdades pode ser um verdadeiro discípulo de Deus. E a pergunta final que nós precisamos responder é: será que, olhando para a nossa vida, nós nos parecemos mais com os 12, decididos a abandonar tudo e seguir a Cristo? Ou será que, quando nós olhamos para a nossa vida, nós nos encaixamos, nos parecemos mais com esses 3 homens aqui que ouvimos hoje, que ficaram colocando condições, que não calcularam o preço do discipulado? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a segui-lo de forma completa, de forma verdadeira. Cristo quer um relacionamento pessoal conosco todos os dias, a todo momento. Olhe para a sua vida. Quanto tempo já se passou? Quanto tempo talvez foi desperdiçado longe da presença de Deus? E agora é o tempo, meus irmãos, de nós firmarmos um compromisso com Deus e passarmos o resto dos nossos anos, dos nossos dias que teremos aqui nesta terra ao lado de Deus, o servindo, aprendendo mais dele, crescendo na graça, crescendo no amor, crescendo na comunhão entre os irmãos. Que Deus nos abençoe a lembrarmos sempre desses princípios e a vivermos por eles. Amém.